Será que é perigoso voar na Rússia nesse momento, especialmente em aviões ocidentais operados, no caso, por companhias russas? Se você acompanha o mínimo de notícias do mundo nos últimos anos, sabe da invasão da Ucrânia pelos russos e que afeta sim bastante a aviação comercial por lá. Devido ao que? As sanções impostas a Moscou. Com essas sanções, eles não podem comprar peças e muito menos aviões novos. E o que anda acontecendo na Rússia? Os engenheiros estão simplesmente fazendo engenharia reversa nos motores do 737 e A320. Não todos, tá? Em especial dos CFM 56-5B e 7B encontrado nessas aeronaves. Vamos relembrar que engenharia reversa não é nenhuma novidade, é simplesmente, vamos falar assim, desmontar algo que eles conseguiram de alguma maneira e ver como que isso é feito e fazer igual, ou tentar fazer igual. Como os russos já voam aviões ocidentais desde a queda da União Soviética, para eles não é nenhum problema conseguir, no caso, esses motores. Já estão lá os motores, né? Que vem dando agora muitos problemas devido à invasão da Ucrânia e eles não conseguem comprar as peças originais certificadas pelo fabricante. E o manda-chuva da S7, uma companhia aérea privada lá da Rússia, revelou no ano passado, em dezembro, que a empresa não teria capacidade de manter ou reparar algumas peças importantes das aeronaves. E isso, claro, afeta bastante a segurança, só que agora os engenheiros estão totalmente aptos a fazer manutenção nesses motores, encontrado nos principais aviões que voam na Rússia, que é justamente o que? O 737 e o A320. Mais ou menos ali 800 motores, se forem somar todas as companhias aéreas da Rússia. Eles estão aptos para eles, tá? Não significa que estão aptos para o resto do mundo. Obviamente não é um negócio ali certificado e as peças também não são nada certificadas. Se é que estão produzindo peças não certificadas, com que eu acredito que sim, pois a engenharia reversa é justamente para isso, o que deve afetar a segurança dos aviões comerciais por lá. Só que passado anos desde a invasão da Ucrânia, até o momento nenhum incidente muito grave aconteceu, e sim muitos incidentes que vêm acontecendo em aeronaves que acabam ficando paradas. Até avião correndo para decolagem e precisar voltar ao portão por muitos problemas que os russos ainda não têm capacidade de resolver por completo. Eu vou dar a minha opinião agora. Eu acho que os russos estão felizes com o que eles estão conseguindo fazer. Para eles é suficiente conseguir manter esses aviões voando. Se é original, se é certificado pelo fabricante, aí já é outra história. Só que não é certificado pelo fabricante, a gente sabe disso. E não deveria ser feito esse tipo de serviço por lá, mas para os russos agora é a única opção e acaba sendo até uma vitória, vamos falar assim, nesse momento. Essa questão de fabricar e manter aviões sem peças originais não é nenhuma novidade na aviação mundial. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que, por exemplo, o Irã faz isso desde 1979 e a indústria soviética sempre foi muito forte, até se equiparando à indústria ocidental lá nos tempos da União Soviética, né? Só que quantos aviões soviéticos literalmente foram inspirados, para não falar outra coisa, no caso em aviões ocidentais. E não são poucos exemplos não. Se você quer, eu faço um vídeo só sobre essa história aí dos russos. Até 1991, por exemplo, a Rússia não tinha nenhum avião ocidental e muito menos motores, ou seja, ela conseguia produzir toda a sua tecnologia internamente. Com a dissolução da União Soviética, abriu-se o mercado ocidental no país. Só que desde 1991, muita coisa também mudou na Rússia e hoje ela sofre e bastante em relação a essas sanções, porque justamente precisa produzir tudo internamente e ela não está conseguindo. Não é à toa que os aviões como, por exemplo, o SSJ-100, o Sukhoi lá, e o MC-21, quando foram projetados, voavam ainda com componentes ocidentais. E o MC-21, inclusive, com motor. E hoje o problema da Rússia está justamente em que eles precisam trocar todos esses equipamentos, e no caso o motor do MC-21. Eles estão trabalhando e eu acredito que até o final da década vão estar voando com esses motores russos. Ou não. Se fosse tão fácil para a Rússia, com certeza ela já teria produzido o avião 100% internamente. Vocês não acham? Esse motor, na hora de fabricar o jato, por exemplo, mas para você ver que a aviação não é algo nada simples, nada tranquilo,
ainda mais para os russos, que sempre tiveram o know-how, a tecnologia. Só para você ter uma noção, eles vão precisar trocar esses motores ou componentes. E segundo o jornal Kyiv Post, a manutenção gira entre 3.600 e 6.000 horas nos motores. Os motores russos, no caso. Já os motores ocidentais, a manutenção pesada precisa ser feita a cada 40.000 horas de voo. Isso significa que vai aumentar muito os gastos, além do peso da aeronave, que aumenta 6 toneladas, acredite, reduzindo o alcance e a altitude. Olha só o tamanho do problema na hora de trocar esses motores ocidentais por russos. Não é nada simples. Sim, gente, não precisa comentar que os aviões militares utilizam motores, no caso soviéticos ou russos, como você queira chamar, mas para a aviação comercial não funciona igual. No tempo da União Soviética, no caso o Ilyushin-76, utilizava motores soviéticos, mas hoje em dia, você colocar um motor desse, gastador, em um avião comercial, não vai agradar em nada a aviação comercial e muito menos as companhias aéreas. E na aviação militar, ela não se preocupa muito se está gastando muito combustível ou não, se está gastando com peça ou não, se faz muito barulho ou não. É tudo, claro, pago pelos impostos, não é verdade? Do povo que mora lá. É difícil afirmar se está perigoso viajar na Rússia, mas, por exemplo, nenhum avião totalmente russo foi produzido em 2023. Eu já comentei em outros vídeos aqui que a Rússia está com frentes para reviver o Tupolev 214, renovar o Sukhoi Superjet 100, entre outras aeronaves, até mesmo a construção, a volta do Ilyushin 96 sobre demanda, além de outros aviões menores, como o Ilyushin 114. A vida está difícil por lá. Essas aeronaves em questão têm sim tecnologia ultrapassada e as fabricantes estatais russas estão fazendo mais um jogo político, conforme as notícias falam aí, deixando muito claro que a aviação na Rússia está muito segura e que está tudo tranquilo para os passageiros. É o tal ali do teatro político que anda acontecendo na Rússia. É zero novidade, né? Nem com a queda da União Soviética as coisas mudaram por lá. 2024 parece que está mais cara de União Soviética do que antes. A curto prazo a Rússia está se virando, mas vamos ver daqui a alguns anos o que essa falta de tecnologia ocidental vai afetar na terra de Vladimir Putin. Eu estou esperando as russetes virem aqui no meu vídeo chorarem horrores e falar de estatais, tá? Inclusive lá no vídeo que eu falei da mexicana, teve muita gente que veio chorar em relação às estatais, que no Brasil deveria ter uma companhia estatal para competir com as privadas. Faz o seguinte, da próxima vez, tem um e-mail aqui, ó, você manda um áudio chorando lá, tá bom? Beleza? E a minha questão para esse vídeo fica a seguinte, ó, você voaria em um avião ocidental na Rússia atualmente? Porque se a gente for falar mesmo dos aviões do tempo da União Soviética, lá, os Tupolev, os Antonov da vida, acho que tá bem tranquilo viajar ainda, apesar que nem tem Tupolev comercial. Antonov eu sei que tem. Existem ainda alguns modelos fabricados nos anos 70, voando tranquilamente por lá, na Sibéria e outras regiões mais remotas. A gente sabe que segurança não é o forte da aviação soviética e ela nunca foi das melhores. Os níveis, os índices de acidente sempre foram maiores que a aviação ocidental, mas deixa clara a tua opinião nesse vídeo. Se você já sabe, gosta do canal, você pode deixar um like, você pode me seguir para mais conteúdos de aviação e sabe também, né, se você quiser chorar, manda um e-mail com áudio lá, ou WhatsApp não tem, né, mas manda um e-mailzinho chorando que eu posto aqui no próximo vídeo. Forte abraço, tchau!